الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له نشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله نشهد أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلوات الله وسلامه عليه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين صدق الله العظيم وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في حديث كما رواه شيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله من أكرم الناس قال أتقاهم فقالوا ليس عن هذا نسألك قال فيوسف نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Estimados irmãos, sintam-se cumprimentados com a saudação do Islã. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Todos os louvores pertencem a Allah subhanahu wa ta'ala, Senhor dos mundos, beneficente e misericordioso, Senhor do dia de julgamento, aquele a quem adoramos e a quem imploramos ajuda, e que as bênçãos sejam derramadas ao mais nobre dos profetas, Muhammad bin Abdillah, sallallahu alaihi wasallam, neste abençoado dia em que a recomendação e o legado de Muhammad sallallahu alaihi wasallam no que concerne a este dia é enviarmos saudações abundantemente para ele e cumprirmos com a obrigação do Salatul Jumu'ah, que preenche certos requisitos para que possamos alcançar a sua recompensa na íntegra. Fui convidado para proferir algumas palavras neste masjid, primeira vez que venho para aqui, um masjid muito bonito, mashallah, que Allah subhanahu wa ta'ala recompense e que construa uma casa para aquele que ergueu esta casa de Allah aqui no dunya, que Allah conceda a mesma casa ou uma moradia no Jannah em troca desta, conforme o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: man bana lillahi masjidan bana Allahu lahu baytan fil Jannah. Quando fui questionado qual seria o tema a abordar neste masjid, sendo o primeiro, sabem que encontrar um tema é a coisa mais difícil para os oradores, não é desenvolver o tema. Se você traz um tema, é fácil desenvolver o tema, mas encontrar um tema adequado é a coisa mais difícil para qualquer orador. Sobre o que eu poderia falar aqui? É um masjid novo, este masjid chama-se Yusuf, então vou falar um pouquinho de Nabiullah Yusuf, ala nabiyina wa alayhi salatu wassalam. Nabi Yusuf alayhi salam é um nabi dentre os nobres mensageiros de Allah subhanahu wa ta'ala, e que Allah subhanahu wa ta'ala mencionou a história de Nabi Yusuf no Coran, um surat todo ele chamado Yusuf, um surah todo ele que fala da história de Nabi Yusuf alayhi salam, que o propósito desta história que Allah mencionou no Coran não era mais uma história. Por que Allah contaria história para nós? Qual é o propósito de histórias? Se nós formos a ver o Coran, quando Allah diz relacionado a histórias no Coran, Allah diz: لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَى. Allah diz, não eram meras conversas fabricadas. Não. Ao mencionar histórias de nabis, de povos que vieram antes do povo de Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah quis transmitir uma mensagem. Por isso que diz: لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ. Há uma lição a ser extraída. Para quem? Para os dotados de inteligência. Não é para qualquer pessoa. Qualquer um pode ouvir mais uma história. É uma história linda? Sim, é uma história linda. Allah diz: أحسن القصص لقد كان نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك. Nós vamos te revelar
vamos te mencionar a melhor história daquilo que te revelamos. Em termos de histórias, vamos contar a melhor história. Então Allah subhanahu wa ta'ala conta a história de Nabi Yusuf ala nabiyina wa alayhi salatu wassalam. Várias ilações podem ser extraídas, conforme o Corão diz: لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ. Ao contar essa história, ao mencionar esta história, o que se pretende é extrair algumas ilações, tirar alguma lição, aprender alguma coisa. O Corão está para ser refletido. E nesta reflexão da história, nós refletimos e tiramos algumas ilações. Allah diz: أَفَلَا تَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ. Não refletem no Corão, na mensagem que o Corão todo traz. Então nós temos que refletir e imaginar. O tempo neste masjid é extremamente curto. Não sei se serei capaz de mencionar 3, 4 ilações neste curto tempo, porque em cada ponto existem vários aspectos que podem ser trazidos como ilações. Portanto, Allah subhanahu wa ta'ala diz neste versículo, conforme disse: نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ. Vamos mencionar uma melhor história. E o profeta sallallahu alaihi wasallam foi perguntado: Man akramun nas? Ya Rasulallah, quem é a pessoa mais honrada perante Allah subhanahu wa ta'ala? O profeta sallallahu alaihi wasallam diz: Atqahum, o mais temente dentre as pessoas é mais honrado perante Allah subhanahu wa ta'ala. Então os sahabas disseram: não é acerca disso que nós estamos a perguntar. O Corão já disse: Inna akramakum indallahi atqakum. Não é acerca disso que nós estamos a perguntar. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam entendeu o alcance dos seus companheiros e disse: Fayusufu nabiyullah, ibn nabiyillah, ibn nabiyillah, ibn khalilillah. Yusuf, que era filho do Nabi, que este Nabi era filho de outro Nabi, que este Nabi era filho de outro Nabi. Os comentadores dizem: Yusuf era filho de Yaqub. Pai de Yusuf alaihi salam era Yaqub. E pai de Yaqub era Ishaq, e pai de Ishaq era Ibrahim Khalilullah. Então, uma linhagem de profetas. Portanto, Yusuf alaihi salam pertencia a esta genealogia de profetas. Portanto, Allah subhanahu wa ta'ala distinguiu a sua história no Corão, que o propósito era nós também tirarmos várias ilações que este mesmo sura nos menciona. Allah subhanahu wa ta'ala nesta sura fala de momentos de alegria, felicidade, tristeza, paciência, perseverança, teste e o resultado final. Um resultado brilhante que a pessoa alcança depois de trilhar por situações muito complexas. E nisso tudo nós encontramos a história de Yusuf alaihi salam, que acabou se tornar um governante do Egito, que veio da escravatura, veio do lugar conspirado pelos seus irmãos, conspirado pelas pessoas que lhe rodeavam, que prometeram lhe proteger. Este passou por estas situações. Então as ilações podem ser extraídas, não é? Neste percurso todo de Yusuf alaihi salam. Por vezes nós trabalhamos, nós fazemos muito esforço, que até perdemos paciência. Tem pessoas ligadas ao masjid, pessoas que são devotas a Allah subhanahu wa ta'ala. Allah lhe põe num teste que em pouco tempo ele desiste de Allah. Em pouco tempo ele afasta-se do masjid. Em pouco tempo ele até pode levar a descrença, mas Allah está a lhe testar. Então nesta sura, Yusuf, vários momentos, não é, que nós podemos aqui mencionar, onde Yusuf alaihi salam foi testado. Primeiro, nós temos logo, essa história começa com um sonho de Yusuf alaihi salam. Yusuf alaihi salam teve um sonho quando ele diz: Ya abati inni ra'aytu ahada ashara kawkaba wa shamsa wal qamara ra'aytuhum li sajidin. Eu vi em sonho, o meu pai, 11 estrelas, o sol e a lua prostrando-se para mim. O pai logo se apercebeu daquilo que se tratava e o pai disse algo para o filho: Ya bunayya, la taqsus ru'yaka ala ikhwatik fayakidu laka kaida. Oh meu filho, meu querido filho, não revele este sonho para os teus irmãos, porque eles podem te conspirar. Inna shaitana lil insani aduwwun mubin. Porque o shaitan é um grande inimigo do homem, é um inimigo declarado, é um inimigo claro do homem. Portanto, o shaitan pode
pode sussurrar nos teus irmãos e conspirarem contra ti. Não revele este sonho a ninguém. Os comentadores dizem aqui, primeiro ponto, é bom ter sonho, mas é melhor guardar e ocultar o teu sonho. Estamos a falar sonho no verdadeiro sentido, você dormiu e sonhou, ou sonho, aquilo estão teus projetos. Teus projetos. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz no hadith: Ista'inu ala injah al-hawaij bil-kitman, fa inna kulli dhi ni'ma mahsudun. Hadith foi classificado como hadith autêntico, onde o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: tentem concretizar os vossos sonhos, ocultando, sem revelar para as pessoas, porque todo aquele que usufrui uma dádiva de Allah é sempre invejado. Há pessoas, illa masha Allah, nós entramos na questão de crença. Você vê alguém a usufruir uma dádiva de Allah subhanahu wa ta'ala, a tua insatisfação com aquele usufruto é você estar insatisfeito com o decreto de Allah subhanahu wa ta'ala. Por que não diz mashallah? Por que não diz mashallah? E o Corão faz menção disso no Surat Al-Kahf. Fala daquele indivíduo que estava diante do seu pomar, jardim. Allah diz: por que quando você estava diante desta dádiva, Allah menciona no Corão, por que não diz mashallah? Alguém está a usufruir? Diga mashallah. O máximo que você pode fazer é pedir que Allah subhanahu wa ta'ala aumente dele e conceda a si também. E não desejar que aquela dádiva seja removida da pessoa. E não só. Um provérbio árabe diz: Man katama sirrah balagha al-murad. Aquele que oculta os seus segredos, os seus planos, os seus sonhos, vai fazer, né? Ele somente que sabe. Ele consegue alcançar o seu objetivo. Então aqui, olha mais, vários pontos podem ser trazidos. Eu vou aqui passar bem rápido para poder sintetizar melhor estes pontos que trago aqui nestas relações de Yusuf alayhi salam. Temos exemplo aqui. O primeiro ponto: é bom sonhar. Todos nós temos um sonho e vamos atrás desse sonho, obviamente, mas se você puder ocultar, aborde esta questão com pessoas que você realmente confia e planifique. É aqui que o Lamás menciona. Você pode mencionar sim, mas se você ocultar é melhor, conforme este hadith do profeta sallallahu alaihi wasallam: fa inna kulla dhi ni'ma mahsud. Todo aquele que usufrui de uma dádiva de Allah, há sempre olhos gordos que invejam, e o mau olhar existe. Então o mashallah, subhanallah, isso corta aquele mau olhar. E o mau olhar nem sempre é um mau olhar no seu verdadeiro sentido. Às vezes, por isso diz-se olho gordo. Olho gordo pode não ser mau olhar. Às vezes em que você olha até para o teu filho, você admira, está com aquela boa impressão. Este olhar pode ter um efeito. E temos vários exemplos no profeta sallallahu alaihi wasallam, onde relata situações de género. Então acompanhamos mashallah, subhanallah, alhamdulillah, louva Allah, glorifica por aquela boa dádiva, aquele usufruto que o seu irmão está a gozar. E outro aspecto que podemos mencionar de vários momentos de Yusuf alayhi salam é que Allah subhanahu wa ta'ala concede bênçãos e honra a quem Ele quer. E Allah diz, não é, dádivas de Allah: Nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayati dunya ahum yaqsimuna rahmat rabbik. A distribuição do sustento, da posição, da honra, privilégio está na mão de Allah. Allah deu um em detrimento do outro. Até nos mensageiros era assim. وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ. Uns Allah elevou, outros Allah baixou. O profeta sallallahu alaihi wasallam era o selo dos profetas, mas ele não tinha todas as qualidades melhores que os outros profetas tinham. Mas isso não fez com que o profeta sallallahu alaihi wasallam perdesse o seu estatuto. O profeta sallallahu alaihi wasallam não perdeu esse estatuto porque um tinha mais do que o profeta sallallahu alaihi wasallam. Várias dádivas dos profetas. Nabi Sulaiman alaihi salam, ele conseguia falar, né, com os animais. Daud alaihi salam conseguia malear o ferro com as suas próprias mãos, capacidade que ele tinha. وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدِ. Tinha essas capacidades. Isa alaihi salam, Allah deu poder a Isa alayhi salam de ressuscitar os mortos,
curar leprosos, poder te informar aquilo que você guardou na tua casa, aquilo que você vai consumir, o que você consumiu. Ele conseguia fazer isso conforme o Corão mencionou. Isso não lhe dava um status acima do profeta sallallahu alaihi wasallam. Allah deu um e tirou outro. Allah diz sukhriya. Um depende do outro e assim o mundo funciona. Allah diz وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ. Na Surat Yusuf, assim Allah escolheu a ti. وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ. Yusuf alayhi salam interpretava sonhos. Temos aquela passagem neste mesmo sura onde ele interpretava sonhos, interpretou sonhos daqueles 2 presos. É uma história muito interessante que todos nós podíamos ler para podermos entender aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala menciona. Há vezes em que você passa por momentos difíceis, Allah está a preparar para você alcançar uma posição muito alta. Há vezes em que você passa a situação difícil, Allah está a pôr você a trilhar para alcançar uma posição elevada. Então é aqui o exemplo de Yusuf alayhi salam. Yusuf alayhi salam na universidade, não é? Algo de bom que Allah tinha preparado para ele, mas preparou um caminho difícil para ele chegar até lá. Temos aqui o exemplo: وَجَاءُوا عَلَى قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ. Quando Yusuf alayhi salam foi lançado no poço, os irmãos voltaram e inventaram que havia um animal, uma hiena havia devorado Yusuf, pintaram a camisa de Yusuf com sangue daquele animal. Yaqub alayhi salam foi tolerante e neste momento difícil ele teve esperança de Allah subhanahu wa ta'ala e de facto o resultado foi alcançado a posterior. Retribuir o bem pelo mal, retribuir sempre o bem e o mal pelo bem. Você não vai retribuir o bem por mal, mas sim o bem e o mal que você passar, você vai retribuir pelo bem. Vários versículos do Corão fazem menção a isso. Idfa' billati hiya ahsan. Allah subhanahu wa ta'ala diz: pague, retribua o mal pelo bem. O que falar do bem? Que alguém que fez o bem. E aqui temos o exemplo: وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي. Quando Yusuf alayhi salam foi tentado, não é, pela esposa do rei, Zuleika, quando tentou seduzir Yusuf alayhi salam. Então ele estava na casa de Zuleika, com todas as portas fechadas, e ela diz: Haitalak, venha, preencha as tuas necessidades carnais ou a minha, faça isso, estou à disposição, à tua disposição. Yusuf alayhi salam lembrou todo aquele bem que o rei havia feito, e ele estava na casa do rei, no palácio do rei. Então ele podia ter usufruído, aproveitar, portas estavam todas fechadas, ninguém podia denunciar isso, porque a própria esposa estava se envolver nisso. Mas Yusuf alayhi salam diz: Ma'az Allah, que Allah subhanahu wa ta'ala protege. Innahu Rabbi ahsana mathwai. O meu amo tratou-me bem, o meu padrão tratou-me bem. Como é que eu posso perder essa confiança? Você tem teu patrão, te dá tudo e mais alguma coisa, te trata bem. No momento em que ele te confia, você vai trair. Nessa história de Yusuf alayhi salam, nós extraímos esta ilação, e vários pontos podem ser aqui chamados à colação. A dor terrena, não por algo que nós pretendemos alcançar, isso não pode ser troca com o usufruto do Akhirah. Yusuf alayhi salam estava nessa situação, foi posto à prova várias vezes, não é? Pela esposa do governante. A Zuleika conspirou de várias formas para que ele cedesse. Então Yusuf alayhi salam, diante dessa situação, diz: Rabbi, as-sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilayhi wa illa tasrif anni kaydahunna asbu ilayhinna wa akum min al-jahilin. Oh Allah, eu posso suportar a dificuldade aqui desta terra, mas não do além. Então, eu prefiro ir preso do que passar por essa situação, me envolver no adultério. Eu estava aqui diante de uma senhora que tinha poderes, eu prefiro ir preso do que passar por essa situação. Aqui neste ponto,
Ulamás trazem várias ilações. Um duá que você faz. Você está numa situação onde você está a pedir ajuda a Allah subhanahu wa ta'ala. Não é necessário você optar por uma posição completamente extrema. Podia pedir refúgio. Oh Allah, afasta-me dessa situação. Mas não se colocar numa situação mais difícil. Por que Yusuf alayhi salam tinha que dizer, se ele estava sendo dito, ou você aceita ou vai preso? Ou aceita ou vai preso. Ele estava dialogando com Allah. Não precisava pedir, ou Allah faça com que eu prefiro a prisão. Os ulamás dizem, era preferível Yusuf alayhi salam dizer, eu não vou fazer isso, mas não pedir que ele fosse preso. Então, o versículo do Corão diz, فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرْفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ. Allah aceitou a sua prece, porque ele disse, eu prefiro ir preso. Mas você pode pedir a Allah, ou Allah afasta-me desta situação. Nenhuma das duas situações foi colocado em duas situações. Ou Allah afasta-me das duas situações e não pedir que vá para a situação mais extrema. Portanto, ele disse, oh Allah, eu prefiro ir para a prisão. Ele podia dizer, oh Allah, eu prefiro outra coisa. Oh Allah, afasta-me disso. Mas ele disse, eu prefiro prisão. Então o Corão diz, فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُ. Allah aceitou a sua prece, o pedido que ele fez, que prefere prisão. Então foi para a prisão, Allah aceitou a sua prece. Portanto, nesta situação, você vê que as duas situações são difíceis. Peça uma situação que não é nenhuma daquelas duas, que possa ser até mais favorável para ti. Portanto, esta é outra ilação que o ulamás menciona. Vou terminar com esta, que não é a última, de várias outras podíamos aqui mencionar. Quando Yusuf alayhi salam esteve preso, ficou preso, foram aqueles dois jovens que entraram, foram também presos, estavam com Yusuf alayhi salam, cada um teve seu sonho. Yusuf alayhi salam depois interpretou o sonho, conforme dissemos que Yusuf tinha essa capacidade, que Allah deu-lhe essa habilidade. Quando um estava a sair, a pena dos dois, um iria ser crucificado, um seria solto. Então, Yusuf alayhi salam disse para aquele que estava sendo solto, disse, وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِنْهُمَا اذْكُرْنِي عِنْدَ رَبِّكَ فَانْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ. Depois desta interpretação do sonho deles, quando o segundo estava sendo solto, que iria servir o rei, Yusuf disse, lembre-se de mim diante do teu senhor, quer dizer, do seu patrão, do rei. Os ulamás dizem que Yusuf alayhi salam disse para ele, pediu a este preso para se recordar dele, de Yusuf, diante do seu patrão, de sua entidade empregadora. Mas ele poderia fazer isso diretamente a Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, uma vez que pediu alguém, فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ. Allah fez, o Shaitan fez com que a pessoa esquecesse de mencionar diante deste rei, e Yusuf alayhi salam ficou na prisão por vários anos. Portanto, aqui o pedido, sempre que nós tivermos que pedir, não podemos esquecer, primeiro é Allah subhanahu wa ta'ala, depois optamos por todos os outros caminhos. Conforme o hadith de Ibn Abbas, no Bukhari Muslim, onde se todos até conspirarem fazer mal, se Allah não prescreveu o mal para ti, nada irá acontecer, assim como o bem tem o mesmo sentido. Portanto, várias são as ilações. Eu gostaria, com esta curta conversa, servir de incentivo de todos nós irmos para o Surat Yusuf, lermos o Surat Yusuf, extrairmos, entendermos. Se nós formos a ler a passagem, como aconteceu, qual foi o desfecho, o desenvolvimento, vamos tirar várias ilações da paciência, da perseverança, da tristeza que ele passou, momentos difíceis, que o resultado depois foi uma posição de chefia, uma posição alta, e o perdão aos seus irmãos, e o reencontro onde o sonho de Yusuf alayhi salam ficou concretizado. Que Allah subhanahu wa ta'ala conceda a mim e a todos nós o tawfiq de, em primeiro lugar, tirarmos algumas ilações e que tenhamos também vontade de entender a mensagem de Allah subhanahu wa ta'ala, em particular nas histórias que o Corão menciona, e não levar isso somente como histórias, mas sim extrairmos algumas ilações dessas histórias, dessas passagens que Allah subhanahu wa ta'ala menciona no Corão. فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ.